Olá, pessoal! Então vamos lá. No módulo 3, espero que vocês tenham assistido a aula lá, gostado. Assistam quantas vezes preciso for, porque aquelas regrinhas que eu coloquei lá precisam estar bem fresquinhas na cabeça de vocês. Bom, hoje eu vou fazer a correção daqueles exercícios que eu passei na outra aula e já vou deixar o spoiler. Na próxima aula, ó, são esses exercícios aqui, tá? Então grava aí, galera. Na página 41, a gente começava com um exercício que mostravam duas frases bem parecidas. E a pergunta era se eles tinham diferença na classificação. Então, sim, elas têm classificações diferentes. A primeira eu tenho: não me oponho a que as provas sejam realizadas em dupla. E a segunda: não sou oposição a que as provas sejam realizadas em dupla. Aqui a gente vai pela regrinha da preposição, ó. Então, a gente olha a preposição aqui na frente do que em ambas. Em uma, antes da preposição, eu tenho o verbo oponho. Na outra, eu tenho o substantivo oposição. Então, aqui, olha, é a mudança. Então, na que eu tenho o verbo antes, ela é objetiva indireta. E na que eu tenho o nome antes, ela é completiva nominal. Essa é a diferença, tá? Na página 42, ele pedia para a gente transformar essas frases em períodos em orações substantivas. Então, a grande dica é você pegar todos esses nomes que eu fiz aqui, olha, um colchetezinho aqui embaixo, ó, comparecimento, separação, vinda, chegada e aprovação, você transformar em núcleos verbais. Em vez de o desejo era o comparecimento, o desejo dela era que todos comparecessem à festa de 15 anos. Na letra B, a solução mais viável é que, em vez de a separação, que se separem os alunos em grupo. Na letra C, este é meu desejo, : que você venha ainda este mês. Na letra D, Ana estava certa de que sua amiga chegaria à sua cidade. E na letra E, todos tinham certeza de que seriam aprovados nos testes. Então, relembrando, pegando os substantivos e transformando em verbos. Comparecimento, comparecesse. Separação, separarem. Vinda, venha. Chegada, chegaria. E aprovação, aprovados. Seriam aprovados. Bom, o número 2 era para a gente pegar essas frases que a gente mesmo transformou e classificar. Então, vamos lá. O desejo dela era... Aqui, olha, a gente separa, é a oração principal, como ela parou em verbo de ligação, aqui vem depois oração subordinada substantiva predicativa. A segunda, a solução mais viável é, novamente, eu tenho aqui a oração principal, sujeito, parou no verbo de ligação, a subordinada, que se separem os alunos, oração subordinada substantiva predicativa. Depois eu tenho, este é meu desejo, como oração principal. E tá depois dos 2 pontos, tem macete. Que você venha ainda esse mês, oração subordinada substantiva apositiva. Ana estava certa de que sua amiga chegaria. Ah, tenho preposição antes do que. E antes desse de, eu tenho o nome certa. Se eu tenho nome antes de preposição, oração subordinada substantiva, completiva nominal. E a letra E, todos tinham certeza. Essa é a oração principal de que seriam aprovados. Outra preposição. Vamos para o macete? O que vem antes da preposição? O substantivo certeza. Então, também completiva nominal. Vamos agora para o número 3. O número 3, tínhamos uma frase ali, ó, tem um cara perguntando o quê? Se temos algum cruzeiro por menos de 1.000 pratas. Então, a questão era para caracterizar essa oração destacada. Objetiva direta, porque a gente parou no verbo de ação e perguntou o quê? Nessa mesma fala, tem um cara, aí ele está perguntando sobre o coloquialismo da conversa. Então, essa frase está no emprego coloquial, o que não é aceito pela norma padrão, né? Porque ele está substituindo o verbo ter com o sentido de existir, além da palavra cara, transformando para a norma padrão a uma pessoa, ok?
Vamos lá? Agora aqui nós tínhamos uma cruzadinha. Ele deu as frases para você colocar a classificação final. Não precisava escrever oração subordinada substantiva, só a classificação final. A primeira começa muito fácil. Depois dos 2 pontos, nós temos uma oração apositiva. Ó, apositiva, já estava pronto. Lembre-se, olha aqui, ó, temos preposição. Qual é o macete? É o que está antes da preposição. O se não vale. Lembre, é verbo, então, número 2, objetiva indireta. Na número 3, não aceite. Não aceite o quê? Então, aqui eu parei num verbo de ação e pergunto o quê? Que gritem com você, ela é objetiva direta. O número 4 é aquela regrinha, verbo na terceira pessoa do singular, mais partícula C, ela é subjetiva. Então, aqui, ó, a gente pode olhar, número 4, subjetiva. Para número 5, a gente também tem regrinha. Sujeito, verbo de ligação. Parei no verbo de ligação, ela é predicativa. Tá? O número 6, farei uma declaração, que vem depois dos 2 pontos. Opa, outra oração apositiva. E o número 7 também tem macete. Estamos certos de que o problema do desemprego será resolvido. A gente tem a preposição antes do de, e antes dessa preposição o que vem é certos, que é nome. Então, completiva nominal. Foi? Para a questão número 5. Muito bem, agora além de adúltera, você está me chamando de burra. Muito obrigada. Era para você transformar você está me chamando de burra em um período composto, com uma oração substantiva. Então, você diz o quê? Que eu sou burra. Muito fácil. No seguinte fragmento da peça, faça uma construção interessante em destaque. Aí ele tem, abre a porta do armário, se depara-se com o amante, longo silêncio, com licença, começa a pendurar a roupa. Podemos dizer que nesse trecho aqui tem subordinação? Não. Por quê? Porque aqui, ó, começa a pendurar é uma locução verbal, são 2 verbos indicando uma coisa só. Para ser período, para ter subordinação, a gente teria que ter 2 verbos. Então aqui não tem subordinação porque é um período simples. Aqui nós temos o texto, o pagador de promessa, que naturalmente vocês leram. E a primeira pergunta referente ao texto. Nas peças teatrais, as falas ajudam o espectador a compreender qual é a história encenada. Então, era para fazer um resumo dos acontecimentos da cena. Depois vocês podem dar um zoomzinho aí no vídeo e ver com mais detalhes. Zé do Burro e Rosa chegam à igreja de Santa Bárbara. Ele fez uma viagem a pé, carregando uma cruz para pagar uma promessa. Chegam cedo à porta da igreja, que ainda está fechada. Ele se equilibra com a cruz e sua esposa se senta nos degraus. Eles discutem. Lembrando que o trecho só vai até essa parte da discussão. Então, a gente só faz o resuminho até aqui. Depois, ele fala sobre a religiosidade do personagem. Ele denota temor ou amor a Deus? Ele tem temor a Deus, gente, porque ele tem muita preocupação que se ele não cumprir a promessa, o que se realizou pode acontecer o contrário. E depois, a fala, se a gente embrulha o santo, perde o crédito, ela confirma ou nega o que a gente disse na resposta anterior? Ela confirma, porque ele fica com muito medo de embrulhar o santo e novamente ter a sua promessa desfeita. No número 3, a gente tem a fala, Zé do Burro vai até o centro da praça e aí pousa a sua cruz, equilibrando-a na base num dos braços como um cavalete. Está exausto, enxuga o suor da testa. Então, ele é composto em sua maioria de orações coordenadas ou subordinadas. Coordenadas, porque a gente tem, ó, Zé do Burro vai, pousa, ou seja, são estruturas sintáticas completas e independentes. Lembrando que orações coordenadas foram aquelas primeiras que nós estudamos, as assindéticas e as sindéticas. Além das orações citadas na resposta anterior, ou seja, as orações coordenadas, o trecho tem 2 períodos simples. O que é período simples? É período com um só verbo. Quais são eles? Está exausto e enxuga o suor da testa. Ou seja, só tem 2 verbinhos.
Para terminar, a página 46. Na página 46, pergunta qual é o efeito de sentido que o uso das orações classificadas no item A, junto com os períodos simples, tem no texto. Ou seja, qual é o efeito de sentido de você ter tanta oração coordenada e período simples? É para dar ritmo à encenação e às ações praticadas pelos personagens, ou seja, ela vai enfatizando somente as ações. O número 4 é, sei não, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe o quê? Se vai precisar. Então, na letra A era para classificar a oração subordinada. Então, ela é, quando a gente pergunta o quê para um verbo de ação, é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Agora, ela expressa afirmação ou incerteza? Incerteza, porque o se, ó, não dá a certeza. Se vai precisar. Se a gente mudasse esse se para o quê? Isso mudaria o sentido? É a pergunta da letra C. Sim, mudaria, porque agora indica que a pessoa vai precisar. A gente nunca sabe que vai precisar. Então, mudou o sentido. O número 5. Nesse negócio de milagres, é preciso ser honesto. Classificar a oração substantiva, reparem que a oração aqui está sem o pronome, está sem a conjunção aqui que está indicando a outra conjunção, a oração. Então, gente, não precisa ficar preocupado. A gente vai aqui, ó, ela não está começando com um verbinho de ligação, então ela é oração subordinada substantiva subjetiva. Essa aqui, gente, é a forma reduzida de infinitivo. Letra B. Reescreva o trecho usando na oração subordinada substantiva a conjunção adequada. Foi o que eu falei. Aqui está sem a conjunção. Colocando a conjunção, fica mais claro para vocês identificarem. É preciso que seja honesto. Aí alguém vai me perguntar assim, professora, mas a gente aqui não pode também colocar um é preciso o quê? Mas a gente só pergunta esse o quê se for para verbos transitivos diretos. Aqui já tem o verbo de ligação, ó. Então, por isso que não cabe essa pergunta. Aqui ela é subjetiva. Quase terminando. Imagine que o trecho da fala fosse substituído por o problema é que estou com cada bolha no pé. Haveria mudança de sentido? Não haveria mudança de sentido. A oração aqui, ó, vai ser classificada como predicativa, porque nós temos, ó, o problema como sujeito, quando para no verbo de ligação, ela é predicativa. Como papel sintático da oração classificada, por você, contribui para a caracterização da cena. Ela não é predicativa? A gente não aprendeu lá no 8º ano que os predicativos caracterizam os sujeitos? A oração predicativa aqui está caracterizando o sujeito da oração principal. E, por último, se a frase de Zé do Burro fosse eu fiz uma promessa, que não haveria almofadinhas, qual seria a classificação da segunda oração? A gente, ó, eu fiz uma promessa. Embora eu não tenha aqui os dois pontos, esse que não haveria almofadinhas, ele não está ampliando o sentido de qual é essa promessa? Então, ela é apositiva. A maioria das orações apositivas, elas vêm separadas com 2 pontos e travessão. Essa é um caso à parte. Mas reparem que ela está separada, ó, entre vírgulas, como os apostos. Então, oração apositiva. Tá, gente? Então, galera, só para lembrar, essas são as tarefas de casa, tendo como tema o mesmo assunto da aula anterior, as orações substantivas. Reparem que nesse módulo aqui vão aparecer mais orações sem as conjunções. Não se preocupe, vamos continuar mantendo aquela mesma linha, seguindo aqueles mesmos macetezinhos que a tia deu, que vai ficar tudo bem. Um beijão!